Olá, pessoal. Esse é o Globo Rural Cast, um podcast da Globo Rural, e nessa temporada vai falar sobre sustentabilidade, agricultura regenerativa e como financiar tudo isso no campo. A gente também vai trazer em alguns episódios produtores rurais que ganharam o Prêmio Fazenda Sustentável, uma iniciativa da Globo Rural que já tem 9 anos e justamente premia as melhores práticas no campo, práticas ambientais e sociais. Hoje eu estou aqui com a Letícia Kawanami, que é diretora de sustentabilidade da Cargill, e com o Felipe Carvalho, diretor de agronegócio da PepsiCo Brasil. E a gente vai falar de agricultura regenerativa e entender como é que ela funciona na prática. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, muito prazer. Eu queria começar com o básico do básico mesmo, né? O que é agricultura regenerativa, do que ela diferencia de práticas sustentáveis? Obrigado, Fernanda. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigado, Globo Rural. Bom dia, Letícia. Bom dia, Fernanda. Bom, para falar de agricultura regenerativa, eu preciso falar rapidamente da agenda de agricultura positiva da PepsiCo, ou da agenda de PepsiCo Positive, que é a nossa estratégia de sustentabilidade global, que basicamente visa crescer, gerando impacto positivo tanto social quanto ambiental. E a gente tem 3 grandes pilares dentro dessa estratégia. A gente tem o pilar de agricultura positiva, de cadeia de valor positiva e de escolhas positivas, esse último mais ligado à produção de produtos saudáveis, produzidos de maneira sustentável. E quando a gente fala de agricultura regenerativa, a agricultura regenerativa está no centro desse primeiro pilar, que é a agricultura positiva. Tá? Então, a gente vê a agricultura positiva como uma ferramenta muito poderosa para ajudar no combate às mudanças climáticas, claro, para criar mais resiliência também, a agricultura de uma maneira geral, para os agricultores. E a agricultura regenerativa nada mais é que um conjunto de práticas, de boas práticas agrícolas, que visam melhorar a saúde do solo, melhorar alguns indicadores muito claros também, seja de redução de emissão de carbono, aumento de captura de carbono, uso eficiente de água, melhora da saúde do solo, como eu já mencionei, melhora da biodiversidade, ou até mesmo o meio de subsistência dos agricultores, né, melhorando o sistema agrícola como um todo, ou transformando o sistema agrícola em um sistema mais resiliente. Entendi. Letícia, e me explica como é que a Cargill também participa dessa agricultura regenerativa e como é que vocês participam com os produtores? Justamente. Bom, primeiro eu também gostaria de agradecer de estar aqui com vocês. É um tema muito interessante, que eu sou apaixonada. Acabei de voltar de Rio Verde, onde a gente tem um programa lá, então estou até tentando me segurar, porque tem muita informação para compartilhar. Depois eu vou falar um pouquinho dos projetos que a gente tem lá. Mas a Cargill está justamente junto com os produtores nessa jornada. Dentro da cadeia de valor inteira, a Cargill, como uma trader, ela conecta o produtor e a produção aos mercados. E a gente vê que a gente tem um papel muito importante em justamente conectar esse mercado que busca um produto mais sustentável com os produtores que também estão começando a se interessar por mudar suas práticas, por ter práticas mais sustentáveis, né? Como o Felipe falou, com todos esses elementos ligados a carbono, ligados ao uso do solo, etc. Então, é assim que a gente faz essa parceria com eles. A gente precisa conectar, eles precisam de acesso ao mercado, né? Então a gente tem esse papel, a gente tenta conectar com o mercado que valoriza esse tipo de produto, para poder reverter isso também em algum tipo de reconhecimento pelo que o produtor está fazendo. Entendi. Na prática, me explica como é que funciona, assim. Sou um produtor rural, que estou ali em busca dessa sustentabilidade ou dessa agricultura regenerativa, ouvi falar, por onde é que eu começo, se eu for um produtor rural interessado nisso? Olha, hoje em dia tem muitos grupos, né, de produtores que já estão se interessando e fazendo experimentos, digamos assim. Acho que tem muita literatura também sobre agricultura regenerativa, mas acho que para o produtor que está dentro de uma cadeia, como a cadeia da Cargill, por exemplo, né, que também serve a PepsiCo, etc., acho que entrar em contato com os elos dessa cadeia já é uma boa dica, porque acho que muitas dessas empresas têm projetos de agricultura regenerativa. Então, no caso da Cargill, por exemplo, a gente capacita os nossos
colegas do time comercial que estão no dia a dia com o produtor. Muitos deles, lógico, não têm o tempo para se dedicar, mas eles vão colocar os produtores em contato com as pessoas dentro da Cargill que lideram esses programas, né? No nosso caso, os diferentes programas que a gente tem, como o Regenera Cerrado e o Ressolo, a gente fornece assistência técnica e começa a engajar o produtor. Você primeiro, acho que sempre começa com uma avaliação do estado daquela fazenda, né? Onde ele está nessa jornada de agricultura regenerativa. Alguns já estão muito avançados, outros estão no comecinho. Acho que é o primeiro passo também, considerando a legislação brasileira e a regulamentação que a gente tem, é colocar o produtor regulamentado, né? Naquele mínimo de práticas que já seguem todas as normas socioambientais, né? E depois começar a adicionar os outros elementos de práticas sustentáveis. Mas ele pode procurar empresa, ele pode procurar a PepsiCo atrás dessa ajuda, ou da Cargill, ele consegue ir atrás da empresa para estruturar essa sustentabilidade na fazenda dele? Sim, com certeza, Fernanda. A gente tem programas agrícolas com produtores que já são nossos parceiros há muitos anos, e que a gente vem trabalhando essa agenda ao longo de vários anos, mas também temos produtores que podem começar a trabalhar conosco e também, a partir do momento que a gente inicia uma parceria, junto com essa parceria, a gente traz todo esse programa de agricultura regenerativa e de sustentabilidade também, muito alinhado ao que a Letícia comentou. Então, sim, sem dúvida, o produtor pode buscar. A gente tem um case, acho que muito legal, assim, e muito sólido, por exemplo, na nossa cadeia de batatas. A gente, para a produção de batata na PepsiCo, a gente tem um grupo de 25 agricultores, aproximadamente, em 6 estados brasileiros. E esses produtores, eles já têm uma relação de longo prazo conosco. Então, é um grupo, alguns trabalham há 3 décadas com a gente já, para você ter uma ideia. E ao longo de todos esses anos, a gente vem trabalhando não só com a implementação, com o compartilhamento de boas práticas agrícolas, voltadas à agricultura regenerativa, mas também a tecnologia, que acho que muitas vezes acaba andando junto, né? Assim, é muito difícil desconectar um tema do outro. Então, quando a gente fala de agricultura regenerativa, muitas vezes a gente fala de agricultura de precisão, de uso de tecnologia, de ferramentas que ajudam a tornar o sistema produtivo mais eficiente de uma maneira geral. E como é o processo de adaptação, então, desses produtores? Me conta um pouquinho como foi desses produtores de batata. Vocês têm esse contato há tantos anos, e aí o que levou? Tem uma demanda de mercado que exigiu isso de vocês? Ou tem a ver com as metas da empresa? Ou, enfim, por que vocês foram atrás de melhorar essa produção? Perfeito. Eu acho que temos as duas frentes, tanto a demanda de mercado quanto a nossa agenda de PepsiCo Positive, como eu comentei, que é a nossa estratégia de sustentabilidade. Mas isso também conecta com a adequação à legislação, como a Letícia comentou, isso conecta com buscar eficiência no sistema produtivo como um todo. Então, como eu mencionei, a gente tem uma relação de longo prazo com esses agricultores. Essa relação de longo prazo ela é legal não só porque a gente, como indústria, segura a disponibilidade de matéria-prima e o agricultor ele consegue ter maior previsibilidade, seja de preço, de volume, para que ele possa planejar a próxima safra, mas também isso vem com esse acompanhamento e compartilhamento de boas práticas ao longo de vários anos. Então, a gente investe desde de diagnósticos para entender o nível que os agricultores estão, o que a gente pode implementar para melhorar, para identificar onde a gente pode investir, até boas práticas ou eventos como dias de campo, investimento em pesquisa e desenvolvimento, em inovação, em desenvolvimento de novas variedades mais eficientes. Quando você traz uma variedade que ela produz mais, você ajuda a alcançar os objetivos de sustentabilidade, porque a gente vai usar menos insumos para produzir a mesma quantidade, ou menos área para produzir a mesma quantidade. Ao mesmo tempo, a gente faz com que os produtores sejam mais eficientes. Então, eu acho que essa visão holística e trabalhar em todos os elos, desde o campo até o consumidor, olhando para o mercado também, né? Não só para o meio ambiente ou para
para os indicadores de sustentabilidade de agricultura regenerativa fazem com que cada vez mais essa agenda seja mais robusta também, mais consistente. Letícia, e vocês têm cases aí em que área, né? Porque imagino, suponho que seja menos comum em grãos, né? Em soja, milho, ou tem também. Não, tem também. Mais em cacau, talvez? São, acho que cadeias diferentes, são oportunidades diferentes. A gente tem sim cases em cacau. Acho que uma oportunidade muito interessante aqui no Brasil é justamente a restauração produtiva no cacau, né, em que o cacau sendo considerado uma espécie nativa, você pode fazer um reflorestamento de uma área com uma mescla de espécies nativas, incluindo o cacau, que você tem a produção de um produto de maior valor agregado, como o cacau, mas também você junta outras espécies do mesmo bioma, fazendo com que realmente você tenha um tipo de agrofloresta bastante produtivo na sua média do portfólio de produtos que você tem ali, mas também algumas espécies que não são produtivas, mas elas estão ali para compor aquele ambiente com biodiversidade. A gente tem alguns projetos com cacau, eu não sou especialista na área, mas se procurar também a Cargill com o time do cacau, eles já têm vários projetos engajando produtores, tanto os maiores como menores também. E na soja, no grão, a gente tem vários projetos, porque as áreas são muito grandes, então acho que o impacto também no microclima, ele é muito forte. E os produtores, inclusive, eles vieram buscar a Cargill. Eu vou falar de um dos programas que a gente tem, que é o que eu visitei agora recentemente. Na verdade, a gente está na fase 2, então estou bem entusiasmada que a gente conseguiu terminar a fase 1 com bastante sucesso. Não era planejado ser fases, mas ele, de repente, virou um programa com fases, porque os produtores engajados não queriam parar ali, na primeira fase. Então, eram 12 fazendas engajadas na região de Rio Verde. Eles já eram produtores que faziam agricultura regenerativa, mas eles De tinham... soja? De soja, milho, sim. milho. Uhum. Porque eles já têm essa rotação de cultura, Sim, né? já Então, é natural ali para pro aquela produtor de grão. região, exato. Feijão também, arroz. E também tem alguns cultivos de cobertura que eles já plantavam ali, tanto só para manter o solo coberto, como também, às vezes, para alimentar o Pra gado, melhorar. né? E também para dependendo da função daquela cultura de cobertura. Tem várias alternativas. E eles já estavam muito engajados nisso, mas eles sentiam que eles precisavam, de um embasamento técnico. Eles tinham muitas perguntas, eles não sabiam se eles estavam fazendo a coisa certa, se eles estavam ganhando ou se eles estavam perdendo dinheiro. Era muito difícil para eles fazerem essa medição. Então, eles procuraram a Cargill para ter esse apoio. Lá atrás, há uns 3 anos atrás, a gente começou esse programa conectando os produtores ao mundo acadêmico. Então, dentro dessas 12 fazendas, a gente tem mais de 13 entidades de pesquisa, incluindo a Embrapa, Unicamp, UNB, o Instituto Goiano, e agora a Exalc também, que dentro das suas diferentes áreas de especialidade, apoiam esses produtores. Eles vão na fazenda. Também é uma coisa muito interessante quando a gente conta essa história, porque eles ficam abismados que os produtores realmente abrem a porteira da fazenda para os pesquisadores entrarem, entenderem o que eles estão fazendo. Então, tem uma contrapartida do produtor em que ele já está fazendo aquele trabalho, com o próprio insumo, com o próprio investimento dele. A Cargill entra com apoio para toda a parte de gestão do programa e também de apoio aos técnicos, mas eu digo que cada um é tão apaixonado pelo programa que doa um pouco da sua habilidade. Então, esses pesquisadores entram, eles entendem as práticas que estão acontecendo nessas diferentes fazendas, né? Ou seja, pode ser a utilização de bioinsumos, a rotação de culturas, que tipo de rotação de cultura, qual é a sequência dessa rotação. Letícia, você falou que os produtores têm muitas perguntas, agora eu fiquei cheia de perguntas também, porque você falou um monte de coisa que eu fiquei pensando. E tem um lugar, uma região do Brasil que é mais adequada para fazer essa agricultura regenerativa? Um tipo de solo, um tipo de clima que é mais possível do que outros? Você comentou em Goiás, mas é possível fazer no país todo? O que diferencia? Não, é possível fazer no país todo, e eu acho que isso é uma tendência realmente de ter essa expansão. Realmente uma virada de chave, uma mudança de práticas mesmo, que ela vai se estender, vai ser como se fosse um novo normal, digamos assim. Eu acho que é o que todo mundo quer, quem está nessa área.
O que é importante é que as práticas e os produtos sejam adaptados àquele Para aquela cultivo, àquela região, aquele região. solo. Exato, isso é o que a gente preza muito e a gente quer dar esse apoio ao produtor, porque a gente também tem escutado histórias que não são tão felizes, né? No Uhum. final que o produtor, Exato. de repente, recebeu uma assessoria ou ficou sabendo de uma informação que não era apropriada para nem para o seu produto, né, para sua lavoura, nem para sua região, Para o seu solo, o clima. investiu e acabou perdendo dinheiro, né, jogando dinheiro fora. Então, acho que esse é o Uhum. principal, a gente conseguir realmente fornecer essa informação e adequar as práticas ao cultivo e à região. Entendi. E complementando, assim, 100% alinhado. Eu acho que entender a realidade, a particularidade de cada região é fundamental para que a gente possa aumentar a chance de sucesso e entender melhor o que funciona e o que não funciona. A gente na PepsiCo tem um programa muito legal que são as fazendas demonstrativas ou demo farms. Então hoje a gente tem uma fazenda demonstrativa no Paraná, uma em São Paulo e uma em Goiás. Então, exatamente com o objetivo de entender a particularidade de cada região. E nessas fazendas demonstrativas a gente não só promove um local seguro onde o produtor possa testar com assistência técnica desde o princípio, a adoção de boas práticas, Tudo cultura de batata? focado, nesse caso, na Essas são cultura de de batatas. batata. Uhum, em diferentes regiões. Exato. E aí a ideia é que os produtores possam não só testar essas boas práticas adequadas à realidade de cada uma das regiões, né, com todo o apoio de assistência técnica, com investimento da PepsiCo muitas vezes, para que a gente possa compartilhar o risco dentro daquilo que a gente está testando, daquilo que a gente acredita que pode funcionar, mas principalmente para que o produtor possa compartilhar os resultados com seus pares também. A gente acredita que não tem nada mais poderoso que um agricultor falar para o outro. É muito mais potente se um agricultor fala para o seu vizinho, olha, eu testei isso funciona, isso deu resultado. Varia também, depende do tipo de prática, né? Depende do tipo de valor agregado que você vê naquele produto. Então, por exemplo, a Cargill tem um programa de certificação, e você vê muito, pelo menos no cacau, nos grãos, o prêmio atrelado geralmente é um programa de certificação. Tá. Né? Então, por exemplo, o 3S da Cargill, ele começa já por um standard mínimo de mudança de uso do solo. Então, a gente trabalha com áreas que foram abertas antes de 2007. Uhum. Né? Isso já dá um tipo de valorização diferente para aquele produto. Hoje em dia, até no cálculo da pegada de carbono, isso impacta, porque houve um desmatamento que foi feito há muitos anos atrás, e aquela pegada de carbono ela já foi reduzida, né? Já tem quase 20 anos que não houve uma mudança de uso do solo negativa, digamos assim, ou que emita carbono. Então, partindo dessa área, a gente oferece uma assistência técnica justamente para fazer um diagnóstico da fazenda e um plano de trabalho. O produtor ele se compromete a implementar aquele plano de trabalho, tem alguns investimentos que realmente ele precisa fazer na fazenda dele, desde a adequação à regulamentação, até depois a mudança de práticas, mudança de utilização de insumos, e a gente conecta isso com um mercado consumidor que vai pagar um Que prêmio. valorize isso. Isso, então esse prêmio a gente repassa para o produtor. E é interessante também porque o cliente que está comprando esse produto, ele sabe exatamente de onde vem esse produto e para quem, pelo menos o pool de produtores que fazem parte do programa, que vão receber esse prêmio. Entendi. E dá para mitigar quanto que aumentam os custos imagino que pelo menos inicialmente aumenta os custos de produção aí do produtor, né? Claro. A gente consegue mensurar quanto que isso significa? Olha, Fernanda, na nossa experiência e ao longo de todos esses anos que a gente vem trabalhando, sim, no início, muitas vezes, pode existir algum custo associado, mas no médio e longo prazo, isso acaba se voltando em maior eficiência e não em maior custo para o produtor. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente trabalha, por exemplo, com planta de cobertura como parte da rotação de cultivo ou com uso de bioinsumos, trazendo alguns exemplos práticos, no curtíssimo prazo, o produtor pode deixar de ter uma receita de um cultivo comercial para ele estar fazendo uma planta de cobertura. Mas, por outro lado, as culturas comerciais que ele trabalha em rotação naquele solo na sequência, ele começa a ter um rendimento por Ficam mais hectare produtivas. muito maior e fica mais produtivo. Então,
Hoje é muito comum produtores que faziam 5 cultivos a cada 2 anos debaixo de um pivô, eles fazem 4 cultivos e uma cover crop, uma planta de cobertura, e quando você analisa o retorno ou a rentabilidade ao longo do tempo, eles são muito mais eficientes com a adoção de práticas regenerativas se comparado ao que era no passado, quando eles não tinham essas práticas implementadas. Então, o que a gente faz muitas vezes é, para que os produtores possam começar, como que a gente ajuda investindo, seja em pesquisa, como eu comentei, tem áreas de irrigação na região sul, por exemplo, que a gente está incentivando os produtores a migrarem de sistemas de irrigação menos eficientes para sistemas mais eficientes, que a gente co-investe numa parte do custo do investimento mesmo para ele fazer a conversão do sistema. A cada R$ 1 que a PepsiCo investe, o produtor investe 2. Então a gente entra como realmente um co-investidor para uma área piloto, para que ele veja o benefício e depois ele encoraje a continuar investindo e crescendo para que o sistema dele seja mais eficiente. Entendi. Depois disso, tem algum crédito específico da empresa, por exemplo, para ele ampliar isso ou não? Via de regra, a gente trabalha muito na validação, Tá. e no Para que ele busque no compartilhamento dos mercado dados financeiro. e na maioria das vezes, quando ele vê o benefício, ele por si só, ele já busca crescer, porque no final das contas traz esse benefício para o negócio dele, né? Entendi. Tá? A Cargill tem algum crédito específico para isso, Letícia? Sim, a Cargill já normalmente, dentro do seu negócio comercial, a gente tem o lado financeiro também, né, na comercialização dos grãos. Além disso, dentro do programa Ressolo, por exemplo, a gente tem, para quem estiver convertendo a área degradada para a área de cultivo, a gente entende que essa conversão ela demora alguns anos, né, para que o produtor consiga ter uma safra já robusta, potente, né? As primeiras safras vão ser um pouco mais, ou talvez ele não plante soja. Normalmente, as primeiras safras dele, depois dessa aplicação dessas práticas, ela diminui a produtividade, inicialmente. Não, na verdade, se você está convertendo uma área degradada, que ela não está sendo utilizada, ou que ela tem uma pastagem degradada, ou seja, é um solo bastante pobre, fraco, né? Uhum. Então, você está convertendo aquilo em uma área mais produtiva. Os primeiros plantios, talvez você nem plante soja logo de início, né? Mas você vai precisar de esperar um tempo para fazer aquela conversão. E a gente calcula aí 2 ou 3 anos para que a produtividade atinja o nível desejado de soja, por exemplo. Então, pensando nisso, esse programa ele tem uma carência de 2 anos para que depois o produtor comece a devolver esse investimento. 2, 3 anos, dá para fazer? Tem uma média? Você comentou ali 2, 3 anos. Essa é uma média para grãos ou é uma média para todas as culturas? No caso de recuperação de áreas degradadas, eu não vou ter muita experiência para falar, que eu acho que não é a nossa realidade, mas quando a gente fala na adoção de uma prática para que ela se transforme em retorno financeiro para o produtor, eu acho que cada caso é um caso. É muito difícil de falar que a gente vai ter uma conta única, né? Então, vou dar um exemplo. A gente tem casos onde o agricultor adota uso de irrigação eficiente versus um sistema sem uso de irrigação eficiente. E aí, quando eu falo de irrigação, entenda-se não só irrigação, mas fertirrigação também. Então, estou falando de manejo de água e de fertilizantes de precisão, que os ganhos de rendimento por hectare chegam a mais de 20%. Então, com esses 20%, ele paga muito rapidamente qualquer investimento, seja num software para gestão inteligente de água, seja em sensores de solo que vão ajudar a tomar a decisão do momento certo de adubar e irrigar. E tem casos, como a Letícia comentou, que eu acho que é muito comum para áreas de grãos, cereais, que levam um tempo um pouco maior para recuperar o solo, e aí eu imagino que a conta seja diferente, mas é difícil de falar que tem uma conta única, né? Mas Cada caso assim, tem como uma... produtor, eu fico pensando aqui do ponto de vista do produtor, né? Ele precisa essa conta inicial, né? Da onde que ele parte? Como é que ele fala, olha, tudo bem, eu quero fazer isso, eu concordei, é muito importante para o meu futuro, para a sobrevivida da fazenda, mas quanto tempo que eu vou ter que investir? Quanto? Como é que ele faz esse cálculo inicial?
A resposta é depende. Bom, são duas coisas diferentes. Acho que uma coisa é converter uma área degradada em área produtiva, então isso é um investimento maior, demora mais tempo, né? A outra é você começar a mudar algumas práticas numa área que já é produtiva. Então, a gente tenta buscar um ganho incremental, né? Não necessariamente você tem que fazer todas as mudanças de uma vez. Eu acho que isso também é interessante para o produtor entender. Nossa, eu não quero mexer com a agricultura regenerativa porque tá bom, né? Tá funcionando do jeito que tá e eu vou ter que mudar tudo. Não necessariamente você tem que mudar tudo. Em alguns lugares, ou em algumas fazendas, você vai mudar um insumo, ou de repente vai reduzir a utilização de um tipo de insumo. Isso já também contribui para uma agricultura regenerativa. E redução de insumo é redução de custo. Então, às vezes, você até tem um balanço entre, talvez, algumas práticas que podem gerar um custo, mas se você mais consegue. onerosas, mas elas. Não necessariamente, mas mesmo naquele mesmo universo de tempo, se o balanço das suas práticas, uma você vai ter que investir, mas outra você consegue economizar porque você recebeu uma assistência técnica dizendo que você estava usando esse insumo a mais, ou que você estava usando fosfato e você não precisava. Então, se você consegue cortar alguns insumos, de repente você ou dá na mesma, né, não tem um impacto, ou você tem até um impacto positivo logo de primeira. Acho que depende muito. Então, por isso que é importante ter essa assistência técnica. Pela aplicação de defensivos, insumos, esse é normalmente o primeiro passo, não? Acho que para a plantação de grãos, herbicidas, eu acho que é um tema que sempre é questionado. Será que a gente consegue diminuir ou substituir por herbicidas biológicos? Então, tem alguns insumos que você vai manter a utilização como você está, mas de repente você consegue reduzir, né? Então, a combinação de uma prática regenerativa com uma prática tradicional, às vezes ela gera até economias. Então, se você pensa, se eu conseguir combinar algum tipo de cultivo que traga um inseto que ele depois vai dificultar o crescimento de uma praga. Então eu posso talvez diminuir a minha aplicação de algum tipo de defensivo, né? Então realmente vai depender daquele cultivo. Acho que um dos principais ou um dos primeiros passos que você pode ter é avaliar se você pode substituir alguns dos fertilizantes com fertilizantes biológicos, né? Ou até mesmo dentro de uma fazenda, se você tem uma agrofloresta, se você consegue preparar um composto orgânico com a própria economia circular que existe naquela fazenda. Então, acho que tem muitas oportunidades e é um pouco interessante porque é uma mudança de mentalidade. A gente conhecer a necessidade de nutrição de cada cultivo, daquele solo. Então, por exemplo, a gente hoje trabalha com parcerias também com institutos de pesquisa para entender a curva de absorção de nutrientes de cada variedade de batata que a gente trabalha. Então, não é uma receita de bolo que vai ser uma adubação única para todas as variedades e para todos os tipos de solo. Cada tipo de solo vai ter a sua necessidade específica, cada variedade vai ter a sua necessidade específica. Isso vai servir também para manejo integrado de pragas e para outras práticas, mas partindo desse princípio, acho que conectando com o que a Letícia comentou, o agricultor ele já começa a usar a quantidade necessária de insumos de acordo com a necessidade do cultivo para produzir o máximo usando o mínimo possível. Então acho que isso já é o básico que eu comentei da mentalidade realmente de produzir de maneira eficiente. Para falar, olha, deu certo, vou até atrás de crédito, né? O que ele tem que fazer? Olha, eu acho que o mercado está evoluindo bastante nesse sentido. A tecnologia que você falou também, A né? tecnologia também. Então, quando a gente fala, por exemplo, de carbono, hoje já existem ferramentas que ajudam a medir a emissão de carbono em todas as etapas do processo produtivo. A gente já tem algumas práticas de agricultura regenerativas mapeadas também. Por exemplo, em batata, hoje 100% das áreas dos produtores utilizam no mínimo 2 práticas de agricultura regenerativa aqui no Brasil, em alguns casos muito mais, mas a gente assegura que tem pelo menos, ou no mínimo 2 práticas já implementadas. Eu acho que tem uma evolução muito grande do mercado, não só brasileiro, mas a nível mundial também de
de estabelecer e de estandarizar os critérios de agricultura regenerativa, de medição, mas sim as práticas já são muito conhecidas e a gente consegue avaliar a adoção ou não. Bom, se eu soubesse, eu acho que eu ia ter outra profissão aqui para adivinhar o futuro, mas acho que olhando para trás, né, a tendência tem um crescimento exponencial, está muito conectado com o que o Felipe também falou de tecnologia e disponibilidade de insumo, né? Uma das demandas dos produtores é que o custo do bioinsumo ou o custo desse pacote ele reduza. Como que isso pode reduzir? Bom, o Felipe falou da produção dos bioinsumos on-farm. Se realmente o produto ele acaba sendo mais barato, mas para você começar a produzir, você também tem um investimento. Então, se fosse possível reduzir o investimento inicial de fazer esse tipo de trazer esse tipo de solução, acho que é uma combinação. O interesse está aí. Se a gente consegue demonstrar também que a fazenda ela consegue ser mais eficiente e produtiva e aumenta a lucratividade do produtor com os diversos elementos, é mais fácil de convencer o mercado todo, né, os produtores, as empresas. E acho que um pouquinho de cada lugar. Quando a gente fala aumentar a lucratividade da fazenda, não tem que ser necessariamente faturamento e custo. Né? Ele pode ser, eu consegui um financiamento com uma linha de crédito mais diferenciada porque eu fazia isso. Custos menores, claro. Isso daqui já fez uma diferença no meu custo. Eu consegui um prêmio por um tipo de produção, né? Uma parte da minha fazenda eu consigo esse tipo de prêmio. Então, eu também consegui um insumo mais barato. Acho que a combinação de tudo não é só receita versus custo. Acho que tem vários elementos que vão contribuir. Disponibilidade dessas tecnologias e também dos insumos mais baratos, acho que isso só tende a crescer, porque também tem a demanda, né? Acho que esse é o outro lado que é importante também, manter essa sinalização da demanda. Que hoje, com todas as questões geopolíticas que a gente sofre, às vezes tem um pouco de flutuação, mas é interessante manter esse sinal para o produtor, que tem uma demanda para o produto mais sustentável. Você acha, Felipe, que o consumidor final, que no caso da PepsiCo está bem mais perto, né, ali do consumo dos produtos agrícolas, ele está em busca desses, ele está preocupado de fato com essa sustentabilidade, agricultura regenerativa? Tem esse desejo do consumidor? Sem dúvida. E outra coisa, ele está disposto a pagar, porque no fim acaba que inicialmente esses produtos ficam mais caros do que aquela commodity tradicional. Eu acho que isso depende muito de cada mercado também. É difícil de falar de uma maneira geral, mas sem dúvida o que a gente observa é que sim, o consumidor ele está mudando e cada vez mais ele está preocupando com o que tem por trás daquilo que ele está comprando, né? Seja o como é produzido, onde é produzido, quais são as práticas sociais, ambientais. Então, o quanto o consumidor está disposto a pagar por isso, eu acho que eu não tenho essa resposta aqui para te dar, mas sim, cada vez mais o consumidor está observando e está olhando para isso, né? Eu acho que quanto mais colaborações como essas entre empresas que têm uma presença global, que têm presença local, entre iniciativa pública e privada, sejam com ONG, seja com governo, seja com institutos de pesquisa, seja empresa com empresa, privada com privada, empresa privada com agricultores e assim por diante. Cada vez mais eu acho que a gente vai despertar a importância desse tema tão relevante para o planeta. Não é uma causa de uma empresa, de outra. Eu acho que é um tema que cada vez mais precisa ser falado, precisa ser discutido e precisamos de mais pessoas envolvidas, não só para que o consumidor perceba que ele esteja disposto a pagar por isso, mas para que a gente consiga engajar toda a cadeia de valores para de fato implementar cada vez mais escala nessas práticas. Acho que um segmento é o que você estava falando, né? Acho que o ponto de trazer o setor público é bastante importante também, né? Não necessariamente o consumidor final tem que pagar toda a conta. Acho que tem políticas públicas que podem ajudar a fomentar esse tipo de prática, tanto para fomentar a pesquisa, né, a inovação, a busca de soluções,
como políticas públicas que tocam na questão de tributação também, se de repente você pode ter uma linha de financiamento ou um tipo de tributação diferenciado para um tipo de produto, pensando bem amplamente, nenhuma coisa específica, mas acho que o setor público, tanto o local onde é produzido como no mercado consumidor, ele tem um papel importante para ajudar a guiar aquela população, entender o que aquela população se interessa e ajudar a fomentar aquelas soluções, né? Acho que buscar soluções é importante por todos os setores, entender a realidade para talvez fazer com que essas soluções elas realmente tragam a solução e não tragam uma complicação ou um aumento de custos, porque também o impacto pode ser o reverso, né? Você pode ter políticas públicas que de repente oneram aquela produção. Globo Rural Cast sobre sustentabilidade. Vamos trazer produtores rurais, vamos trazer outras empresas, bancos e agtechs que podem falar do financiamento para aumentar essas práticas. Muito obrigada a vocês. Obrigada. Obrigado. Prazer. Obrigada.